Ok, então nós vamos para a parte 2 da aula 20, em que nós vamos ver uma aplicação desses dois métodos de aproximação numérica de integrais, método ou regra do trapézio e método de Simpson. Né? Então o nosso problema aqui é o seguinte, nós vamos pegar uma função analítica na forma ax3 mais bx2 mais cx mais d, né? E essa função, nós sabemos a solução analítica da integral, né? Então, nós vamos calcular a solução analítica para um determinado intervalo e nós vamos obter as soluções numéricas da integral para o mesmo intervalo, utilizando tanto a regra do trapézio quanto a regra de Simpson, e depois nós vamos comparar os resultados. Né? Então nós vamos obter uma medida de erro, que vai ser, então a nossa solução analítica é uma solução exata. Né? Então, exceto por erros computacionais, é lógico, mas vamos considerar que a nossa solução de referência é solução exata. Nós vamos obter essa solução analítica de referência, aí nós vamos calcular as duas soluções numéricas e aí vamos considerar o erro é a diferença entre a solução numérica e a solução analítica, e o erro relativo, que vai ser esse erro que a gente vai chamar de erro absoluto, não é o valor absoluto do erro, é erro absoluto, é o valor. Vamos chamar numérico aproximado menos o valor analítico. E aí o erro relativo vai ser esse erro dividido pela solução analítica. Aí a gente vai ter uma relação percentual de erro. Tá? Então nós vamos verificar alguns pontos interessantes aqui. É o seguinte, que à medida que nós vamos reduzindo o intervalo, ΔX, ou seja, aumentando o número de subintervalos, vai melhorando a qualidade da aproximação. Isso vai ser observado. E nós vamos observar também que, à medida que esse número de subintervalos vai aumentando, o ΔX vai diminuindo, o que acontece é que o erro da regra do trapézio ela vai diminuindo, e aí ele se aproxima do erro da regra de Simpson, devido àquele fato que eu falei de a gente sempre ter o erro numérico. O que acontece é que, a partir de um determinado ponto, os erros numéricos da aproximação de Simpson passam a ser dominantes e ele começa a ser ligeiramente, a acurácia é menor do que da regra do trapézio. Né? E um outro ponto importante que a gente vai ver aqui é o seguinte, teoricamente, nós vimos lá, que qualquer função que seja de ordem cúbica para baixo, né, o método de Simpson, a solução seria exata, mas a gente vai ver que a solução não é exata. Né? Por quê? Porque a gente sempre vai ter os erros de arredondamento. Então, embora a solução teoricamente fosse exata, o que a gente vai ter então no começo, né, das nossas aproximações, vai ser a expressão do erro do método, tá? Do trapézio, e basicamente vai ser erro de aproximação computacional do método de Simpson. Por quê? Porque, teoricamente, o método seria exato para qualquer função cúbica. Mas sempre a gente vai ver que, na maioria dos casos, exceto quando o valor é muito pequeno, não tem representação, vai aparecer até como zero, mas é raro. Normalmente vai ter algum valor diferente de zero. Que basicamente esse erro é o erro de aproximação computacional, que é inerente lá, independente, né, seria independente do número de intervalos que a gente tem, teoricamente. Né? Então, vamos ver o programa aqui. Né? Esse programa vai ser enviado para vocês para estudar, analisar, testar. Né? Sempre lembrando que não é para pegar trechos desse código e utilizar em outros códigos. Né? Isso é apenas para material para estudo.
né? Pode fazer alterações, isso não tem problema, alterar, testar, mas não pode pegar pedaços desse código e utilizar, copiar de um código para o outro. As ideias, sim, o método, sim. Agora, cópia do código não pode ser feita. Então, vamos lá. O programa é a ProxyInt, né? Então, o programa para o cálculo de aproximações numéricas para interagir uma função analítica na forma x3 mais b2 mais cx mais d, pelo método trapézio e de Simpson, né? Respectivamente. Os coeficientes e limites são gerados aleatoriamente. Então, o programa foi montado para esses coeficientes A, B, C e D, eles vão ser gerados aleatoriamente. Tá? E o intervalo, né, início e final, aquele x0 e xn, eles também vão ser gerados aleatoriamente, para a gente poder ter condições diferentes de utilização. Né? Então, as variáveis que nós vamos utilizar inteiras e é um contador auxiliar, que é para o loop que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Eu tenho que dividir o meu intervalo em subintervalos. Esses subintervalos, cada um vai ser indexado e eu vou somando os valores das integrais para obter a integral para todo o intervalo. Né? E n é o número de subintervalos, né? Que, para que a gente possa ter compatibilidade dos dois métodos, a gente vai arbitrar que seja sempre par, porque aí ele vai atender tanto Simpson quanto regra trapézio. Reais. Eu vou ter aqui um array coef com os coeficientes A, B, C e D da função analítica. Sendo que a gente vai gerar aleatoriamente esses coeficientes, né? E a gente sabe que o gerador de número aleatório do Fortran, ele gera valores entre 0 e 1. Né? E eu vou ajustar a escala desses valores para que o coeficiente A fique na ordem de menos 0,1 a 0,1, o coeficiente B entre menos 1 e mais 1, o C entre menos 10 e mais 10 e o D entre menos 100 e mais 100. Isso é para não permitir que uma função é cúbica, se eu tiver valores muito grandes, por exemplo, do coeficiente A, então a função ela fica muito grande. Então é só para limitar um pouco, para que a gente tenha valores que sejam mais fáceis da gente perceber as ordens de grandeza. Tá? X é a variável independente, x-min e x-max são os limites mínimo e máximo do intervalo de x, que a gente vai arbitrar que vai ser entre 0 e 100. Tá? Então esse intervalo também vai ser gerado aleatoriamente, a gente vai escalonar ele sempre para que o valor inicial e final estejam entre 0 e 100. E a gente vai fazer isso, a gente vai pegar sempre o limite, né, do segundo valor, que é o x-max, e vai multiplicar por 100. Né? Então a gente sempre vai garantir, né, na maior parte dos casos, aleatoriamente pode acontecer, mas vai ser muito raro, em que o valor de x1 vai ser sempre maior do que o valor de x0. Né? O dx é o espaçamento entre os intervalos x, que a gente vai obter para aquela função, expressão b menos a dividido por n. Int ref, int trap e int simp são os valores das integrais. A analítica é int ref, int trap é o método integral pelo método trapézio e int simp pelo método de Simpson. E rtrap e reltrap são os erros absoluto e o erro relativo. Vou fazer a correção aqui. Relativo. E aqui absoluto. Pelo método trapézio e rsimp e relsimp, erro absoluto e erro relativo da integral pelo método de Simpson. E f de x é a função para o cálculo da função analítica. Tá? Isso aí, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que saber o valor, né, da função em cada ponto x. Então, nós vamos calcular o valor. Vamos entrar com o valor de x,
vamos entrar com os coeficientes e vamos obter o valor da função. E isso nós vamos definir uma função que vai fazer isso para a gente. Os argumentos de entrada vão ser os coeficientes e a coordenada x, e a gente vai retornar o valor da função naquela exposição, que são os y, né? y0, y1, y2 e assim sucessivamente. Então vamos declarar as variáveis implicit none, integer e n, e reais coef4, que é o array com os coeficientes, x, x mínimo, x máximo, dx, fx, int ref, int trap, int simp, e real rtrap, rltrap, rsimp e rlsimp, né? Então são esses os erros, né, que a gente definiu. Então vamos iniciar as iterações. Aqui o programa está montado de forma que a gente possa fazer vários testes, né? Então a gente vai, esse loop, repete, né, é o número de repetições, ou seja, ele vai pedir, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que a gente entre um número de subintervalos, né? Aí ele vai gerar os coeficientes aleatoriamente, vai calcular a integral, vai obter a integral de referência analítica, as numéricas, depois ele vai pedir para que a gente entre um novo número de subintervalos e faça todo o processamento novamente. Para a gente, então, nós vamos, ao invés de ter que ficar executando o programa a cada vez reiniciar, a gente vai fazendo as alterações. Quando eu não quiser mais fazer alterações, eu estou preparado para digitar 9999 e aí a gente dá Enter e encerra as repetições. Então esse loop aqui, repete, é para controlar isso, o número de repetições que eu vou fazer. Aí o que eu vou fazer? Vou entrar um número de subintervalos, que a gente viu que a acurácia depende do número de subintervalos. Então, entre o número de subintervalos deve ser inteiro e impar para a gente garantir compatibilidade dos dois métodos, né? Para encerrar, entre 9999, né? Aí ele vai ler o valor que a gente vai entrar, que é um valor inteiro, né? E aqui a gente vai entrar num if nomeado, que eu chamei de calc, né? Então ele vai dizer o seguinte: se n for igual a 999, então ele vai sair desse loop, que é o repete, e vai encerrar o programa. Caso contrário, então é para executar efetivamente as operações. Então ele vai fazer o quê? Gerar coeficientes, os coeficientes da expressão A, B, C e D, e os limites x mínimo e x máximo. Então vamos inicializar o gerador de números aleatórios com a subrotina random seed, né? E vou aqui gerar primeiro os valores dos coeficientes da função analítica, né? Que são, então ele vai carregar nas 4 posições, né, os 4 elementos do vetor coef, no primeiro o A, o segundo B, o terceiro C e no quarto D. E aqui eu vou fazer os ajustes, como eu falei, o coeficiente A para ficar entre menos 0,1 e mais 0,1, o B entre menos 1 e 1, o C entre menos 10 e 10, e o D entre menos 100 e 100. Tá? Então essas expressões só fazem isso. Como é gerado entre 0 e 1, ele vai ajustar a escala para esses valores. Depois eu vou chamar aqui, gerar dois números aleatórios, xmin e xmax, que são limite inferior e superior. E aqui eu vou pegar xmax e multiplicar por 100. Na realidade, esse método ele tem que se aplicar, inclusive, se for a integral ao contrário. Aí eu tiver da direita para a esquerda. O que vai acontecer é que os valores vão ser negativos. Então, o método funciona para a função que é maior que zero, menor que zero, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, ele vai funcionar. Aqui era só para tentar convencionar para que seja para a direita, né? Mas, eventualmente, aleatoriamente, ele pode gerar um número muito pequeno lá do x máximo, que seja menor que o x0, e vai botar a tua função para a esquerda. Não tem problema. O método funciona em qualquer situação. O que vai acontecer é que a integral vai ficar da direita para a esquerda, ela vai ficar negativa. Mas isso, o método, ele atende a essa possibilidade. Então, vamos calcular o tamanho dos subintervalos. Então, eu vou definir o número de subintervalos e eu tenho que calcular
o tamanho desses subintervalos, que é o dx, né? Então, é x máximo é x mínimo, que na nossa convenção lá da nota é b menos a, né? Mas para não confundir com os coeficientes, que tem a, b, c e d, é x máximo é x mínimo dividido por o tamanho dos subintervalos, o número de subintervalos transformado em real. Aqui é a solução analítica. Então, a gente sabe aqui que uma função ax3 mais bx2 mais cx mais d, então a integral dela vai ser ax4 sobre 4 mais bx3 sobre 3 mais cx2 sobre 2 mais dx, no intervalo x mínimo, x máximo. Então, essa expressão aqui calcula essa integral, a solução analítica, que é a integral de referência. Tá? Depois eu vou calcular pelo método do trapézio. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar e calcular a área para cada pequeno subintervalo desse aí e somar tudo. Então, eu inicializo aqui um somador, que ele vai registrar o valor da integral, né? E aí eu vou do primeiro intervalo, do n igual a 1, até o n menos 1. Por quê? Porque o 0 e n, a gente sabe, esses aí eles não são multiplicados por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os intervalos do interior, ou seja, tirar os dois extremos, vou calcular cada uma das áreas, multiplicar por 2 e somar. E depois eu vou somar as duas áreas externas e dividir e multiplicar por aquele termo que é b menos a dividido por 2n. Então, eu vou de 1 até n menos 1. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso do valor da função, né? Então, para cada coordenada x, ela vai ser definida aqui, que vai ser o quê? O valor do x mínimo mais o intervalo dx multiplicado pelo índice. Então, eu vou, lembra, porque está lá, x1 é igual a x0 mais dx, x2 é igual a x0 mais 2 dx, x3 é igual a x0 mais 3 dx. Então, vai ser sempre o valor do x mínimo mais o índice do subintervalo multiplicado por dx. Então, eu pego esse x, aí eu vou e chamo a função que calcula para esse valor x, ela calcula o valor de f de x, que é essa função fx aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o valor anterior que tinha, vou somar com o valor de fx multiplicado por 2, que são aqueles termos repetidos. Né? E eu vou fazer isso até o final. Então, vamos parar aqui e vamos lá para a função. Então, eu estou usando essa função fx. Então, lá no final é um subprograma externo que foi colocado. Não foi usado o módulo, que é simples, é só uma função. Então, a opção aqui foi colocar no próprio código-fonte do programa principal. Defina aqui a função real function fx. Os coeficientes, os dados de entrada são o vetor de coeficientes e a coordenada x. Então, a função para o cálculo da valor da função analítica de terceira ordem. As variáveis reais, x, que é a variável independente, f de x, que é o próprio valor da função em x, e coef é o array com os coeficientes da função analítica. Vou declarar as variáveis, implicit none, real, intent in, que é só esses são valores de entrada, coef4 e x. Né? A saída, lembrando, a função ela sai com o valor, vai no próprio nome da função. E f de x é o quê? É o coeficiente 1 que multiplica x ao cubo, mais o coeficiente 2 que multiplica x ao quadrado, mais o coeficiente 3 que multiplica x, mais coef4. Então, isso é ax3 mais bx2 mais cx mais c. Eu entro com o valor de x e obtenho a função return end function fx. Retorna ao programa principal. Então, cada vez que eu calcular uma posição x, eu vou lá, obtenho o valor de y correspondente e volto ao método de integração. Que no caso aqui é o método do trapézio, que a gente ainda está vendo. E aqui eu vou, então, calculei isso para todos os termos que são exceto a extremidade, agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse somatório, que já pega os termos do interior, do domínio, vamos chamar assim, e aí eu vou pegar o valor da função na posição x mínimo, o valor da função na posição x máximo, que eu obtenho chamando a função fx, né? Somo isso à integral dos termos do interior e vou multiplicar por aquele termo que é x máximo e x mínimo dividido por 2n. Né?
e isso vai me dar o valor da integral nesse intervalo, né? Aí eu vou agora calcular pelo método de Simpson. Então, inicializo aqui o somador, a mesma coisa, eu vou calcular para aqueles subintervalos, para cada 2 subintervalos calcular a área sobre a parábola, somo todos eles. Então a gente viu também lá. Então, no caso, os termos pares, eles aparecem multiplicados por 2, os termos ímpares aparecem multiplicados por 4. Tem que somar eles todos e somar os 2 termos da extremidade. Então, eu vou pegar aqui do i igual a 1 até n menos 1. Eu vou pular de 2 em 2, porque agora eu vou pegar só os termos que vão ser multiplicados por 2, que são os termos pares, né? E aí eu vou pegar x igual a x' mais real e dx, determino a posição x, e aí eu vou pegar, ou melhor dizendo, desculpa, aqui eu vou pegar primeiro os termos ímpares, tá? Então vou de 1 até n menos 1 vezes 2, vou pegar, identificar a posição de cada um deles, multiplicar por 4 o valor de y, então eu vou chamar a função fx para aquela posição x, multiplicar por 4, somar com a integral. Então soma aqui os termos ímpares. Em seguida, eu vou somar os termos pares. Então, eu vou pegar, aí eu vou começar de i igual a 2 até o índice n menos 2, pulando de 2 em 2. Aí eu vou pegar, calcular a posição x de cada uma dessas coordenadas, obter o valor da função f de x, multiplicar por 2 e somar com o valor da integral que eu tinha anteriormente. Então, são mais parcelas. Então, primeiro eu somei as parcelas ímpares, agora eu somei as parcelas pares, e agora eu vou somar os termos das extremidades. Então, eu vou pegar o valor acumulado que eu já tinha, vou somar o valor da função na posição x0, que é o x mínimo, vou somar o valor da função na posição x máximo, que seria a posição xn, e vou multiplicar por aquele x máximo e x mínimo dividido por 3n. Tá? E isso vai me dar o valor da integral de Simpson. E agora eu vou calcular os erros. Como eu vou calcular os erros? Eu sei que o valor correto analítico é o valor da integral int-ref. Então, o erro da integração trapézio vai ser o quê? O valor que eu obtive da sua aproximação numérica pelo método trapézio, menos o valor de referência, que é o correto. E o erro relativo vai ser o quê? Vai ser esse erro aqui, dividido pelo valor correto. Tá? E eu vou multiplicar por 100 para ter em termos percentuais. Vou fazer a mesma coisa para a regra de Simpson. Pego o resultado da integral aproximada da regra de Simpson, diminuo da referência, esse é o chamado erro absoluto. Cuidado que não é valor absoluto do erro, é erro absoluto. E a mesma coisa para o erro relativo, multiplicar por 100 esse erro dividido pelo valor de referência. Né? E aqui eu vou imprimir os resultados. Né? Então tem aqui um cabeçalho e vem a impressão dos valores. Então eu vou imprimir os coeficientes que foram gerados aleatoriamente, A, B, C e D, né? Na forma 10 elevado a 3, porque eu não sei ainda o tamanho dos números, eu quero ter flexibilidade para apresentar razoavelmente. Né? Aqui eu vou apresentar o valor da integral analítica, o valor de referência, depois os valores das funções obtida da integral pelo método trapézio, o erro e erro relativo. E o valor obtido pela integral método de Simpson, o erro e o relativo do método de Simpson. Okay? E o fim aqui do loop, do if de cálculo, né, que a gente viu lá, que é para ele define se ou sai ou calcula, e depois vem o índice de repetições. Quando eu dou aquele 99999, eu saio do programa. Tá? Então vamos aqui compilar, né, e gerar o executável, e agora vamos executar o programa. Então ele pede aqui o número de subintervalos. Então eu vou começar com 10. É um número pequeno de subintervalos. Então aqui estão os coeficientes que foram gerados, ó, A, B, C e D, né, da função analítica. Né.
o valor da integral analítica para essa função é esse aqui, ó, menos 0,474 vezes 10 a 5. Tá? Aí a integral pelo método, então esse é o valor de referência. Tá? Pela integral analítica é menos 0,480 vezes 10 a 5. O erro é esse aqui, menos 0,634 vezes 10 a 3. Aqui é a ideia que o mais importante aqui a gente vai comparar são os erros relativos, né? É que seria mais relevante. Mas só para ter ideia, ó, o erro, mesmo com um intervalo, número de subintervalos relativamente pequeno, 10, ou seja, a aproximação é bem grosseira, né? O erro aqui é 2 ordens de grandeza menor do que o valor correto. Então, deu um erro aqui de 1,3% pelo método trapézio. A regra de Simpson, ok, ele obteve esse valor, menos 0,474 vezes 10 a 5. Então, olha só, o método trapézio, ele dá erro aqui, ó, na mantiça, na segunda casa decimal. Até a terceira casa decimal, o método de Simpson não dá erro, porque teoricamente deveria ser zero, né? Na realidade, ele tem um erro aqui, que é 0,391 vezes 10 a menos 2. Isso estará mais associado, lógico que esse erro vai variar em função do tamanho da integral, do valor da integral, mas percentualmente isso aqui interessa. Ó. A ordem do erro é 10 a menos 5%. 10 a menos 5%. Então, ó, esse erro relativo é 1,3% para o trapézio e menos 0,8 vezes 10 a menos 5%. Então, o método de Simpson já dá erro muito pequeno. E, teoricamente, deveria ser zero. Então, isso aqui está expressando o quê? Erros que são erros de arredondamento. Né? Porque, teoricamente, deveria ser zero. Agora, vamos aumentar o número de intervalos, subintervalos para 50. Vamos gerar uma outra função. A gente não vai poder comparar diretamente com esse resultado. Mas a gente vai ver que para as diversas funções que vão sendo geradas, o erro vai diminuindo. Então, o erro relativo do trapézio era 1,3%, 1%, e o outro era menos 10 a menos 5%. Então, vamos gerar agora outra função, né? A integral analítica deu o valor menos 0,1 vezes 10 a 7. Tá? A integral do método trapézio deu menos 0,016 vezes 10 a 7. Com esse erro aqui é 4 ordens de grandeza. Né? E o erro relativo ó, já está na ordem 0,4 vezes 10 a menos 1. Então eu aumentei o número de casas de subintervalos, já baixou bastante o erro relativo. O erro da integral, aí o valor da integral de Simpson não dá diferença, e aqui deu erro zero, ou seja, na representação que eu tenho, é menor do que alguma coisa na ordem 10 a menos 3. Tá? Então deu zero. O valor é muito pequeno, não teve representação no número, na forma, na formatação que eu apresentei. Mas vê que o valor é muito pequeno. Vamos manter então 50 e vamos rodar de novo aqui com outros coeficientes. Né? A solução 0,22 vezes 10 a 5, ele não deu diferença aqui na terceira casa decimal, e o erro relativo a 0,6 vezes 10 a menos 1. E o erro relativo de Simpson, menos 0,2 vezes 10 a menos 4. Continua o Simpson sendo bem melhor. Esse erro, então, basicamente deve ser erro de arredondamento. Vamos gerar uma outra com 50. Então, aqui, ó, 0,7 vezes 10 a 4, a integral. Nenhum dos dois apresenta erro na terceira casa decimal. O erro do trapézio, 0,5 vezes 10 a menos 1. E Simpson, 0,7 vezes 10 a menos 5. Continua Simpson, muito melhor. Agora vamos aumentar para 100. Então, ó, menos 0,11 vezes 10 a 7, a integral. Aqui vocês vão ver, já não apresenta mais erro na terceira casa decimal ali. Vamos aos erros relativos. 0,1 vezes 10 a menos 1, o erro relativo do trapézio, menos 0,1 vezes 10 a menos 4%. Sempre percentagem. Então, continua Simpson muito melhor. Agora vamos aumentar para 500. Gera outra aqui.
a integral 0,7 vezes 10 a 4, né? O erro relativo de Simpson, menos 0,12 vezes 10 a menos 3. E, no caso aqui, a gente observa também isso. À medida que as integrais ficam menores, né, o valor de Simpson tende a zero, o erro. Né? Então, aqui deu 0%. Vamos manter, então, aqui 500. Gerar uma outra. Então, a integral analítica 0,5 vezes 10 a 5. Erro relativo do trapézio 0,3 vezes 10 a menos 3. Ó, baixou 2 ordens de grandeza. Era antes, quando eu estava usando 100, era 10 a menos 1. Agora já está em 10 a menos 3. E o Simpson continua ali naquela ordem 10 a menos 4, 10 a menos 5. Né? Vamos aumentar para 1000 subintervalos. Aí a integral deu 0,15 vezes 10 a 4. O erro do método trapézio está na mesma ordem agora do Simpson 10 a menos 4. 0,6 vezes 10 a menos 4. E o erro de Simpson continua lá na ordem 10 a menos 4. Tá? Por cento. Então isso é 0,0000, né? 0,000 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2 em termos da ordem percentual. Né? Porque, olha só, o erro absoluto é um valor que está na ordem 10 a 3. Tá? Então, seria 1, 2, 3, 4, na ordem 1000, e está dando um erro de 0,001 em termos de ordem de grandeza. Então, é uma coisa que o tamanho é 1000 e eu estou errando um 0,001. Então o erro é muito pequeno, ou seja, o método é bastante, esses métodos são bastante acurados. Tá? Então agora eu vou aumentar para 5.000. Então, ó, a integral é 0,8 vezes 10 a 5. O erro relativo do Simpson é menos 0,3 vezes 10 a menos 4. Desculpe, trapézio. E o Simpson aqui deu 0. Então, vamos lá, 5.000 novamente. Uma outra função aqui deu 10 a menos 4, erro relativo, porque é relativamente pequeno esse valor, ó, vai dar uma integral de 133, erro relativo trapézio 10 a menos 4, Simpson 0. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, um valor um pouco maior da integral, 0,39 vezes 10 a 4. O erro relativo do trapézio foi na ordem 10 a menos 4%, e o Simpson 10 a menos 3. Aqui o erro do Simpson já foi um pouco maior. Maior percentualmente do que o erro do trapézio, mas olha o valor em si do erro é muito pequeno. É 10 a menos 3%. Então quer dizer o seguinte, o método do trapézio começa a ficar mais acurado em termos percentuais do que o erro do Simpson, porque o Simpson sempre vem baixo. Ele é mais, basicamente está com erros que são erros de aproximação. O trapézio, ele tem erros do método que predominam, para poucos subintervalos, predominam sobre os erros computacionais. À medida que eu vou diminuindo o número de subintervalos, aí vão passando a dominar os erros de aproximação. Tá? Vamos colocar agora 20.000. Então, aqui o erro relativo do Simpson, para esse valor aqui de menos 0,4 vezes 10 a 5 da integral analítica, é menos 0,1 vezes 10 a menos 3%, 0,395 vezes 10 a menos 4 do valor do erro relativo do Simpson. Aí o que acontece? Vai ficar uma hora um maior que o outro, mas isso aqui é erro de arredondamento. Porque o que podia tirar de erro do método, os subintervalos já são tão pequenos que, para qualquer caso, o que está prevalecendo agora são os erros de arredondamento. Vou botar 25.000. Então, ó, os erros percentuais, ó. 10 a menos 4 para trapézio, 10 a menos 4 para o Simpson, sendo que a maior aqui é 0,5 e aqui é 0,1.
Então, o que acontece é que nessa ordem de grandeza de subintervalos já é o erro de arredondamento. Ou seja, não adiantaria, se eu não mexer em alguma coisa nos erros de arredondamento, aumentando, por exemplo, precisão numérica, pela representação dos números, eu não vou ganhar mais nada aumentando o número de subintervalos. Então, é isso que a gente tem que compensar para ver o que a gente precisa fazer para melhorar nossas aproximações. Então, era para encerrar, então, digita 9999 e ele encerra a execução. Então, isso aqui encerra a parte 2 da aula 20 e fica a recomendação para que peguem esse programa que vai ser enviado para vocês, exercitem, testem, verifiquem lá esses detalhes aí. Okay?